Bom dia, minha gente. Vamos para mais uma aula de religião, né? Agora vamos estar falando de intolerância religiosa. Vocês viram o vídeo do palestrante? Ele abordou, né, de uma forma simples, que deu para que a gente entendesse, né, direitinho o que é intolerância religiosa. Eu não sei vocês, mas eu entendi que intolerância religiosa a gente pode ter, né? Intolerância é a gente não concordar, é a gente discordar com o outro, é achar que o que ele está falando não está de acordo com meus princípios, mas a gente não deve desrespeitar o outro, a gente não deve, né, faltar com ética, a gente tem que ter ética. É uma questão assim, o outro acha isso, a gente não acha, mas isso, a gente não tem que obrigar o outro a achar o que a gente acha. A gente acha o nosso tem o nosso pensamento, o outro tem o outro pensamento e pronto, cada um com seu pensamento. A gente tem que respeitar a opinião do outro, nunca agir com ignorância, nunca agir com agressões, né? Nem agressões físicas, nem agressões verbais, porque o outro tem a opinião dele e a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Aqui na primeira questão, né, do questionário, só são 10 questões simples, tem assim: podemos ser intolerantes quanto à religião? Segundo o palestrante, sim, né? Só que temos que ter respeito, temos que ter vários outros princípios, mas a gente pode sim ser intolerante. Na segunda questão, já está respondendo a primeira, que fala assim: podemos sim ser intolerantes, mas devemos ter princípios, ética e respeito. Qual melhor frase defende a intolerância religiosa? Aí, primeiro parênteses: mesmo com verdade, em defesa de sua fé, porém, nunca deve faltar com respeito ou agir com raiva em relação ao irmão. Segundo parênteses: se diz respeito à sua fé, deve fazer tudo para que o outro veja a verdade que você conhece. Então, você vai marcar aí a alternativa que você acha que mais define, né, que mais defende a intolerância religiosa. Terceira questão: o que é intolerância religiosa? O que é você ter uma intolerância religiosa? É o que? É você concordar, é você discordar com a opinião, com a religião do outro? Quarta questão: como entender a intolerância religiosa? Como é que a gente entende essa intolerância religiosa? A gente entende que é um ato agressivo ou é só discordar, né? Quinta questão: sabemos que ao longo da história temos vários casos de intolerância religiosa. Qual o maior exemplo de intolerância religiosa citado pelo palestrante? Teve um exemplo que chocou a humanidade, que foi o maior crime que a humanidade cometeu, né? Que foi, eu não vou falar, mas é uma coisa que, assim, bárbara, né? Sexta questão: como podemos combater a intolerância e a discriminação das religiões? O que a gente deve fazer para que não tenha discriminação religiosa? O que é que deve ser feito, né? Sexta questão. Sétima questão: o que são ações de intolerância? Você vai marcar só o X. Ações falar a verdade e não aceitar mentiras e pecados. Ou o outro parênteses: agir sem respeito ao próximo. Que ação dessas aí são de intolerância? Ou será que pode ser as duas, né? Oitava questão: posso ser intolerante, mas não magoar e nem ferir o meu irmão? Sim ou não? Nona questão: você vai marcar verdadeiro ou falso. Primeiro parênteses: a intolerância é não concordar com a opinião do outro? A intolerância, segundo parênteses: a intolerância é não prejudicar aquele ou aquela que não concorda com a opinião do outro, né? Sem prejudicar, sem faltar com respeito, né? E nem com agressividade ao próximo. Vou marcar um desses dois. Décima questão: como você se comporta em relação à intolerância religiosa?
Como você se comporta? Você é uma pessoa intolerante ou tem intolerância religiosa? Como é sua opinião? Responda esse questionário, né? Depois a gente pode fazer um debate, a gente tiver alguma dúvida é só perguntar, ou então a gente faz a correção individual ou coletiva pelo Minter.